Fala galera, Padrão Ouro, Bruno Pires com vocês aqui, tudo bem com vocês? Bom, voltamos com mais um vídeo e nosso vídeo hoje é para comentar ainda sobre esses aspectos da burocracia e como que isso atrapalha a gente, cara, e atrapalha até mesmo o paciente. Bom, passei por mais uma situação agora um pouco mais crítica, porque não envolve só a nossa rotina de trabalho, mas impacta diretamente na evolução do paciente. Então bora comentar um pouco mais sobre isso aqui. Lembrando que se você gosta do canal, gosta do projeto, já sabe a sua missão, curte o vídeo, se inscreve, compartilha, dá o like. Se quiser falar comigo, vá lá no Instagram, @drpiresbru, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês, certo? Então chega de enrolação, bora para o vídeo chama que vem. Cara, a burocracia em alguns hospitais, clínicas, ela é tão chata porque ela pode até mesmo impactar na evolução do paciente. Recebi essa semana passada, uma paciente que estava com uma ferida infectada, uma paciente nova, 15 anos, sofreu um acidente de moto, ralou a perna, passou 4 dias em casa e a ferida começou a infectar. Essa ferida infectada estava muito grave, gente, estava dando bastante pus, a paciente com calafrio, febre, taquicardia, frequência respiratória rápida, uma paciente que tinha uma grande chance de entrar em sepse. Sepse é um termo que a gente dá quando uma pessoa tem um foco infeccioso que ativa tanto a reação inflamatória que isso passa a deteriorar a função dos órgãos da pessoa, né? Então a sepse ela tem a origem pulmonar, tem a origem urinária, tem a sepse cutânea, que é no caso dela, enfim, sepse é de origem intestinal, tem uma série de situações. A questão é, quando a inflamação fica muito intensa, né, por conta dessa infecção, sendo um gatilho para isso, as citocinas que são produzidas num estado inflamatório, quando muito elevadas, elas começam a prejudicar a função cardíaca, né? Elas são danosas para a função cardíaca, reduzem a fração de ejeção do coração, o coração não consegue bombear bem, elas podem fazer uma vasodilatação muito intensa e a pressão sanguínea cai muito, elas podem prejudicar também a função respiratória, as trocas gasosas ficam prejudicadas, a ventilação fica prejudicada, elas podem prejudicar até mesmo a função neural, a pessoa fica com delírio, fica com rebaixamento de consciência, e também a função renal, aí ela passa a urinar menos, passa a reter mais toxinas corporais, passa a ter um desequilíbrio eletrolítico e hídrico no sangue, e aí se isso continuar, vai levar ao choque séptico, é quando você tem que fazer a recuperação da pressão do paciente usando fármacos para isso, norepinefrina, e pode levar até mesmo a síndrome da falência dos múltiplos órgãos, né, que é um quadro já absurdamente grave. Mas quando você pega um paciente com sepse, a gente tem que fazer o chamado protocolo de sepse, que consiste basicamente em fazer o quê? Primeiro você tem que identificar qual é o foco da infecção. No caso dessa paciente estava fácil, né? O foco da infecção era o foco cutâneo. Mas num quadro de sepse é comum a bactéria, por exemplo, sair do foco inicial de infecção e começar a espalhar pelo corpo, né? Acontece uma bacteremia, ou seja, a bactéria cai na corrente sanguínea e vai se espalhando e propagando a reação inflamatória aí pelo corpo, desequilibrando a nossa homeostase corporal. Então, antes de você entrar com antibiótico para você tratar o paciente com sepse, você tem que fazer uma coisa chamada cultura. A gente tem que coletar secreções, fluidos do paciente para ver qual bactéria vai crescer, porque isso é muito importante para poder identificar a bactéria e fazer o chamado antibiograma, para você ver quais antibióticos a bactéria é resistente e qual ela é sensível. Justamente para quê? Para direcionar o antibiótico certo para a bicha, para matar a bicha. Então, o protocolo de sepse é: o paciente chega, desconfiou de sepse, acessos venosos calibrosos, taca fluido dentro, 2 litros, 1,5 litro a 2 de Ringer lactato correndo rápido para a pressão sanguínea poder estabelecer, se recuperar. Junto com isso, você já faz
a coleta das culturas. No caso da paciente, o que tinha que fazer? Coletar a secreção da ferida da pele, né, do pus, coletar a secreção, né, coletar a urina para fazer urinocultura e coletar o sangue para fazer hemocultura, né, a amostra aeróbia, a amostra anaeróbia. Só que aconteceu, ela deu uma entrada na emergência, que era onde eu estava. Como ela veio grave de um outro hospital transferida, a mãe dela estava fazendo a ficha da internação ainda, e eu já ia internar a paciente. Eu não ia liberar ela para casa, eu ia começar a tratar a sepse na emergência e ela ia ficar internada, eu ia continuar a tratar a paciente no hospital. Só que aí o que acontece? Eu liguei para o laboratório e pedi para colher as culturas, colher a hemocultura, colher a urinocultura e colher a cultura da secreção. Quando fui coletar o sangue da paciente para fazer uma gasometria dela, eu já puxei bastante sangue numa seringa de 20 para poder já colocar nas amostras da hemocultura. Beleza, então a hemocultura já tinha sido colhido o sangue. Pedi para a enfermagem para coletar a urina da paciente, para poder colocar no potinho e fazer a urinocultura, sucesso. Só que para coletar da pele tem que ter um cotonetezinho, que é adequado para coletar a secreção da ferida e colocar num potinho que vai para o laboratório para fazer crescer a bactéria. E é aí que eu fiquei pistola. Por quê? A menina do laboratório falou que não podia liberar o cotonete, porque só podia liberar o cotonete para pacientes internados. Eu falei, eu vou internar a paciente, só que ela está aqui na emergência, eu tenho que coletar esse negócio logo, porque eu só posso começar o antibiótico depois de fazer a coleta das culturas. Porque se eu começar o antibiótico antes, eu vou interferir, né, nesse crescimento bacteriano e eu posso gerar um resultado equivocado das culturas. E aí ela falou, só pode liberar o cotonete se tiver internado. Eu falei, cara, liga pro laboratório que eu vou falar com quem tá lá. Aí liguei pro laboratório, aí atendeu lá uma gerente. Aí eu expliquei a situação. Estou com uma paciente aqui que está com uma ferida cutânea infectada, ela pode fazer sepse. O protocolo, eu tenho que entrar com antibiótico o mais rápido possível, mas eu só posso entrar com antibiótico se eu colher as culturas antes. Eu vou internar a paciente, mas preciso do cotonete. Não posso liberar o cotonete. Eu falei, olha só, a questão não é que você não pode liberar. O paciente ele pode morrer se eu não começar um antibiótico rápido, mas ele também pode ser prejudicado se eu começar um antibiótico e não colher as secreções antes. Esquece essa burocracia, me dá o cotonete, Cara, ela falou, vou falar com o meu chefe. Falei, não, vou aí. Fui lá, rodei a baiana, falei com o chefe, falei, cara, eu vou internar a paciente. Eu tô falando que eu vou internar a paciente já. Me dá a droga do cotonete. Eu tive que ir lá buscar o cotonete. Eu tive que sair da emergência e ir lá buscar o cotonete. Olha que absurdo. Aí eu falei, vocês estão prejudicando diretamente a evolução de uma paciente por conta dessa burocracia. E eu falei que eu vou internar, ela vai ficar internada, ela não vai para casa. Enfim, peguei a droga do cotonete, voltei coletando a secreção da ferida, aí entramos com antibiótico de longo espectro, beleza, a paciente internou, depois saiu a cultura, o resultado, fizemos a mudança do antibiótico adequado, isso depois, né, ao longo da semana, o paciente melhorou, a ferida desinfectou, tá lá ainda a ferida, né, porque foi uma ferida grande na perna direita. Aliás, gente, pelo amor de Deus, cuidado com moto, cara, cuidado com moto. Eu adoro moto, amo moto, já pensei em tirar a carteira de moto, em comprar, mas depois que eu fiz estágio no Salgado Filho, na emergência e no trauma, eu mudei de ideia, porque a maior frequência de paciente que chega lá é queda de moto, seguida de queda de idoso da própria altura. Então cuidado com moto, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E isso me lembra outra história também, depois eu conto aqui de um outro plantão que eu dei, que a menina tirou a carteira de moto, ela foi comprar a moto, no primeiro rolê de moto que ela deu, na segunda curva que ela fez, ela caiu, se quebrou toda. Depois eu conto pra vocês essa história aqui, tá? Me cobrem, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Então, mais uma situação onde a burocracia, isso, cara, acontece em vários lugares, tá? Não só pode liberar se jogar no sistema.
Cara, esquece isso. Tudo bem, tem que jogar? Tem que jogar. Mas se eu falei que vou colocar no sistema e se eu falei que vou internar paciente, agiliza a coisa. É porque tem gente que não entende, né? São outras funções, função de gestão, função de contabilidade de produtos que são gastos. A pessoa não entende que tem que ter pressa, né? Então, de repente, ter um treinamento com essas pessoas, o hospital dá um treinamento, explicar de modo básico como que em algumas situações a velocidade é importante para poder salvar o paciente, melhorar a evolução dele. Talvez seria essa a solução, fazer um treinamento com profissionais de várias áreas do hospital todo, da clínica toda, para poder trabalhar realmente em equipe e não ter uma situação como essa que pode prejudicar a paciente. Se eu tivesse engolido o sapo, esperar internar para liberar o cotonete, certamente a paciente ia ser prejudicada. Claro, não sei se ela ia falecer ou não, mas eu não ia seguir a recomendação do protocolo, beleza? Ia demorar para entrar com antibiótico. É isso aí. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se você passou por alguma situação parecida, deixa aí nos comentários, eu tenho o maior prazer em ter você participando aqui, vou ler com o maior carinho e também vou aprender com vocês. Beijo, nos vemos nos plantões por aí. Tchau.